Jericó, a cura do cego. Mas nesta noite eu não quero ministrar sobre a cura do cego, mas eu quero ministrar sobre visão espiritual. Aleluia. Jesus estava deixando a cidade de Jericó juntamente com seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Pelo caminho que Jesus passou, havia um cego à beira do caminho mendigando. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: cego à beira do caminho. Cego à beira do caminho. Aleluia. A beira do caminho significa ausência de algo, distância, despreparo, incompetência, necessidade. Alguma coisa que faltou para o término daquilo que um dia foi proposto. A vida deste homem começou a mudar quando ele questionou, ouviu, perguntou, clamou. Ou seja, passou a fazer algo diferente daquilo que estava acostumado a fazer. Irmãos, é preciso abrir o nosso campo de visão. É necessário parar de olhar em nossas voltas, parar de se justificar, parar de ficar usando desculpas, para podermos buscar referências e darmos a oportunidade a nós mesmos da reação. Aleluia. O Evangelho de Marcos, o capítulo 10, verso 46, também nos fala dessa mesma história desse cego de Jericó, a qual lá é dado o nome dele de Bartimeu. E estudando a palavra do Senhor, o Senhor trouxe ao meu coração que Bartimeu, ele estava cego fisicamente, mas porém, ele não estava cego espiritualmente. Ao contrário de muitos nos dias de hoje. Porque muitos nos dias de hoje têm uma visão boa fisicamente, mas estão cegos espiritualmente. Porque quando Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele ouviu somente o barulho. Ele não podia ver, mas espiritualmente ele estava ligado no mundo espiritual. Porque quando ele ouviu o barulho, ele perguntou o que era aquilo. E o povo respondeu que era Jesus de Nazareno que estava passando. E por isso eu pude perceber dentro da palavra de Deus e dos estudos bíblicos que Bartimeu estava ligado no mundo espiritual. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele viu ali a oportunidade de poder enxergar. Ele viu ali a oportunidade de a sua vida ser mudada, a sua história ser mudada. E ele, o mais rápido, começou a clamar ao Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão queria parar Bartimeu, queria parar aquele cego, para que ele não conseguisse chegar aos objetivos dele. Mas ele não ficou olhando para a multidão, ele não olhou para os maiores que estavam à frente dele. Mas ele clamou a Jesus cada vez mais. E através do clamor dele, ele conseguiu adquirir aquilo que era necessário para a vida dele. Ele viu em Jesus a oportunidade de mudar a sua história. Muitos nos dias de hoje têm ouvido falar de Jesus, têm ouvido pregação e mais pregação falando de Jesus nas ruas, nos lugares onde as pessoas estão, sempre tem alguém falando de Jesus. Mas a diferença é que as pessoas estão cegos espiritualmente. Entram na casa do Senhor e saem da mesma maneira, porque não estão tendo visão espiritual. Você não foi chamado para viver à beira do caminho. A multidão ia passando, ou seja, tudo ia ficando para trás. Você não foi
de sair da zona de conforto. É tempo de abrir os nossos olhos espirituais. Para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus de maneira grandiosa, abrimos a nossa boca e clamamos ao Senhor, o Senhor ele vai abrindo a nossa visão espiritual. O Senhor ele manifesta nas nossas vidas através da oração, através do clamor. Foi através do clamor de Bartimeu que o Senhor mudou a história dele. Ser cego naquela época era motivo de vergonha, né? Porque as pessoas que tinham uma enfermidade ou uma deficiência era excluído pela sociedade. Então, Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mas ele não queria continuar à beira do caminho. E ele buscou a Jesus para que a vida dele fosse mudada, para que os sonhos, os projetos dele viessem até a realização. Seus sonhos, seus projetos, seus objetivos não poderão ficar para trás, meu irmão. É tempo de olhar para o Senhor, é tempo de clamar ao Senhor, de buscar verdadeiramente ao Senhor, para que o Senhor abra as nossas visões espirituais, para que nós possamos viver algo grandioso. Muitos de nós que estamos aqui já vivemos algo sobrenatural, grandioso na presença de Deus, a qual hoje nós não estamos mais conseguindo viver. Nos dias de hoje, será como dizer, veio sobre nós um acomodismo, dar verdadeiramente ao Senhor, para que o Senhor abra as nossas visões espirituais, para que nós possamos viver algo grandioso. Muitos de nós que estamos aqui já vivemos algo sobrenatural, grandioso na presença de Deus, a qual hoje nós não estamos mais conseguindo viver. Nos dias de hoje, será como dizer, veio sobre nós um acomodismo, estamos nos apostatando da fé. E o Senhor não quer isso para a minha vida, o Senhor não quer isso para a sua vida. O Senhor quer que nós tivemos a nossa visão espiritual aberta, para que grandes coisas o Senhor possa operar através das nossas vidas e nas nossas vidas. Aleluia. O maior lugar onde se deposita sonhos não vivenciados é no cemitério. No cemitério tem livros que nunca foram lançados, poesias que nunca foram pronunciadas, canções que nunca foram tocadas em uma rádio, empresas que nunca foram abertas e muitas outras coisas que ficaram para trás. Então é tempo de nós abrir os nossos olhos espirituais, porque há um ditado que diz: aonde tem vida, há esperança. E os sonhos, eles só são enterrados depois que nós morremos. Por isso que eu disse que lá no cemitério tem muitos sonhos que já foram enterrados. Muitos sonhos que nem sequer foram realizados. Não fica com essa tese de que quem tem projeto, quem tem sonhos, quem tem promessa não morre. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. E quando chegar o nosso tempo, independente das promessas, dos sonhos, dos projetos, foram cumpridos ou não, o Senhor ele vai nos chamar. Então, que nós possamos estar atentos a cada dia. Assim como Bartimeu estava atento à voz do Senhor. Estava atento que o barulho daquela multidão era porque Jesus estava passando. Muitas vezes Jesus tem passado no nosso meio, mas nós temos ficado despercebidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os nossos sonhos, os nossos projetos, as promessas que o Senhor tem na minha e na sua vida, não pode ficar para trás. Até porque nós não estamos mais à beira do caminho como Bartimeu estava. Nós já estamos no caminho, irmão. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós erguemos a nossa mão, aceitamos o Senhor como único e Salvador da nossa vida,
nós possamos abrir os nossos olhos espirituais nessa noite. Nós não estamos mais à beira do caminho. Clame a Ele, chame por Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 19, 39 e 40, em meio à multidão, os fariseus tentaram calar até a voz dos discípulos. Mas o próprio Jesus disse a eles: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O próprio Jesus disse aos fariseus que queriam calar a voz dos discípulos. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. É tempo de eu e você clamar. O Senhor quer usar a nossa vida. O Senhor tem algo maravilhoso, grandioso e sobrenatural para fazer sobre as nossas vidas. Deixa de olhar para as dificuldades, para as adversidades, de achar que você não é capaz, de achar que Deus não tem na sua vida. Basta nós olharmos para dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o manual de instrução do ser humano. Nós precisamos se alicerçar cada dia mais na palavra. Nós precisamos nos alicerçar cada dia mais na rocha que é Jesus. E deixar de olhar para a direita, para a esquerda. Deixa de olhar para aqueles que tentam calar a sua voz. Deixa de olhar para aqueles que dizem que você não vai ser, que você não vai conseguir. A nossa vida só depende de Jesus. A multidão tentaram calar a voz daquele cego, mas ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia tem como grande significado poupar da dor, aliviar o sofrimento. Alguns só pronunciam tais palavras quando se encontram em um estágio bem crítico ou insuportável de provação. O estado de Bartimeu, o estado daquele cego, era crítico, era insuportável. Porque, como eu já disse aqui, naquele tempo as pessoas eram excluídas por ter deficiência, por ter enfermidade. Eles eram excluídos. Então o estágio dele era crítico, era insuportável. Mas mesmo assim, ele não deixou de olhar para Jesus. Mesmo assim, sem poder enxergar fisicamente, mas espiritualmente, ele estava ligado no céu de glória. Espiritualmente, ele estava buscando ao Senhor. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele correu. Louvado seja o nome do Senhor. Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 40, Jesus parou para atender a necessidade daquele cego. Irmão, quantas vezes Jesus foi interrompido por vozes e clamores de pessoas que precisavam dele, de pessoas que necessitavam dele. O cego que mendicava à beira do caminho de Jericó interrompeu a jornada de Jesus, apesar do protesto da multidão e dos discípulos. Mas Jesus parou por ele e libertou de sua cegueira. Jesus está atento ao nosso clamor. Jesus está atento a parar por mim e por você, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Chega de viver no acomodismo. Glória a Deus. Aleluia. Chega de viver nessa escassez espiritual. O que nós estamos vivendo, não somente nós aqui dentro da igreja que nós congregamos, mas as igrejas de modo geral, estão vivendo uma escassez espiritual.
manifestação do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ministrou muito forte ao meu coração essa palavra, para que eu trouxesse para a igreja de Cristo nesta noite, porque é tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor libertou Bartimeu da cegueira física, mas o Senhor quer libertar vidas ali nesta noite da cegueira espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e parou para estar com ele. Capítulo 19, verso 1 ao 9. Jesus mudou a história de Zaqueu. Quando ele subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus, Jesus parou com ele. Enquanto Jesus ia visitar a filha de Jairo, ele parou para atender a mulher que tocara na orla do seu manto. Mateus 9, 18 e 22. Jesus parou para curar a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla dele. Aquela mulher também viveu momentos, dias, anos de tristeza, de angústia, de desprezo. Mas ela também estava com a visão espiritual dela aberta. Porque quando ela ouviu dizer que Jesus estava passando por aquela cidade, ela rompeu a multidão e tocou na orla dele, para que ela fosse curada. É através da visão espiritual sendo aberta é que nós encontramos e recebemos milagres da parte do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele permitiu, não teve nenhum problema, quando estava em pleno culto, e as pessoas abriram o telhado e colocaram o paralítico aos seus pés. Lucas, capítulo 5, verso 17 ao 20. Jesus parou o que estava fazendo ou o que ia fazer para atender aqueles que necessitavam e precisavam dele. E nós precisamos manter essa mesma sensibilidade. É tempo de nós clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que coloque a sensibilidade aos nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus parou por muitos que precisavam dele. Em Lucas 18:41, a qual nós lemos aqui também nesta noite, a pergunta que ecoa aos nossos ouvidos nesta noite é: o que queres que eu te faça? Jesus não perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? A resposta dele foi: Senhor, que eu quero ver, ou Senhor, que eu veja. Qual é a sua resposta para Jesus nesta noite? Ele está perguntando para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Aleluia. A pergunta de Jesus para mim e para você nesta noite: o que queres que eu te faça? A resposta só depende de mim e de você. Mas não culpe o Mestre, pois nada pode afastar ele da nossa pessoa, a não ser nós mesmos. Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Nos diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Aleluia. O que queres que eu te faça? É a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nesta noite. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar o coração da sua igreja. Aleluia. Fica com essa palavra. Fica com Jesus. Mesmo assim, sem poder enxergar fisicamente, mas espiritualmente, ele estava ligado no céu de glória. Espiritualmente, ele estava buscando ao Senhor. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele correu, gritou, para que o Senhor tivesse misericórdia dele. O Senhor quer que digamos a Ele exatamente o que queremos e o que desejamos. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, independente do que vão achar de você. Entra pelas portas da casa do Senhor, esqueça tudo que ficou lá fora. Adora, glorifica, exalta, bendiz o nome do Senhor. Não olhe para o nome da esquerda, da direita. Aqueles que estão olhando para você e estão dizendo, para que ir no culto todo dia? Para que gritar desse jeito? Para que adorar desse jeito? Jesus não é surdo. Jesus não é surdo mesmo não, irmão. Mas muitas vezes Ele quer ouvir a nossa voz. Há tempo de clamar. Há tempo da gente dobrar o joelho dentro do nosso quarto e falar com Deus em silêncio, no oculto, no escondido. Mas há tempo que nós precisamos clamar. O Senhor precisa ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o que nós precisamos, o que nós necessitamos da parte dele. Abra sua boca, adora, glorifica, clama ao Senhor. Aleluia. Quem te mandou calar, ainda verá o resultado do seu clamor. Muitas vezes as pessoas estão dizendo, para que orar alto desse jeito? Para que clamar desse jeito? Para que falar desse jeito? Mas quem conhece as suas lutas é você. Quem sabe o que você passa dentro da tua casa, quem sabe o que você sofre no seu dia a dia, é só você e Deus. O seu clamor, ele tem um significado para Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sua oração tem um significado para Deus. O teu louvor, a tua adoração. Talvez o modo de você louvar, o modo de você adorar, é o jeito de você falar com Deus. Aleluia. E Ele quer ouvir a sua voz, a sua adoração, o seu clamor, as suas necessidades. Coloca nos pés de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os que estavam à frente, a multidão, mandavam calar, mas foi através do clamor daquele cego que a vida dele foi mudada. Foi através do clamor dele que Jesus mudou a vida dele. Aquele cego não queria mais mendigar, porque a esmola não muda a vida de ninguém, mas o que muda a nossa vida é a misericórdia do Senhor. A misericórdia de Deus, sim, mudou a vida daquele cego. Mudou a vida de Bartimeu. Enquanto ele só vivia pedindo esmola, enquanto ele vivia à beira do caminho mendigando, a vida dele não foi mudada. Mas quando ele se levantou a se colocar nos pés de Jesus, aí sim, a misericórdia do Senhor veio sobre ele e a vida dele foi mudada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 40, Jesus parou para atender a necessidade daquele cego. Irmão, quantas vezes Jesus foi interrompido por vozes e clamores de pessoas que precisavam dele, de pessoas que necessitavam dele. O cego que mendigava à beira do caminho de Jericó
interrompeu a jornada de Jesus, apesar do protesto da multidão e dos discípulos. Mas Jesus parou por ele e libertou de sua cegueira. Jesus está atento ao nosso clamor. Jesus está atento a parar por mim e por você, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Chega de viver no acomodismo. Glória a Deus. Aleluia. Chega de viver nessa escassez espiritual. O que nós estamos vivendo, não somente nós aqui dentro da igreja que nós congregamos, mas as igrejas de modo geral, estão vivendo uma escassez espiritual. Porque muitos não creem mais na manifestação do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ministrou muito forte ao meu coração essa palavra, para que eu trouxesse para a igreja de Cristo nesta noite. Porque é tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor libertou Bartimeu da cegueira física, mas o Senhor quer libertar vidas ali nesta noite da cegueira espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e parou para estar com ele. Capítulo 19, verso 1 ao 9. Jesus mudou a história de Zaqueu. Quando ele subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus, Jesus parou com ele. Enquanto Jesus ia visitar a filha de Jairo, ele parou para atender a mulher que tocara na orla do seu manto. Mateus 9, 18 e 22. Jesus parou para curar a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla dele.